eu tenho 32 anos, daqui de nasci em Belém. Eu ainda estou estudando publicidade, já estou terminando agora nesse próximo semestre, curso de Publicidade e Propaganda na UNAMA, na Universidade da Amazônia. E também trabalho há 5 anos numa empresa de comunicação, de jornalismo. Na verdade, é um canal de TV, chamada TV Liberal, daqui de Belém. Eu trabalho lá com videografismo nos telejornais. E sempre na animação desde sempre, né? Já faz 13 anos que a gente está nessa aventura. Eu me chamo Maiara, eu nasci na cidade de Belém do Pará, tenho 34 anos e também há 13 anos eu trabalho com animação junto com a minha irmã, Luana, né? E eu sou formada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela Universidade da Amazônia, UNAMA, e também em cenografia e atuei em algumas áreas no teatro, antes de entrar para animação, né? Bom, na verdade, desde criança, a gente sempre desenhou, e desde o tempo da escola, né, a gente sempre fez história em Sempre estudamos quadrinhos, juntas. a gente estudou juntas, e ela desenhava, fazia história, a gente até vendia desenhos na escola. A gente sempre tinha essa coisa mesmo de estar desenhando, estar nas artes mesmo. Até a gente fez, quando a gente era bem, acho que 10 anos por aí da escola, a gente até fez um desenho na sala de aula, não foi? A gente sempre teve nesse meio dos desenhos, né? Agora que você falou isso, me lembrei de um dado importante sobre a nossa infância. E relacionado ao stop motion, né? Que quando a gente era criança, a gente gostava de arrumar todos os brinquedos, assim, e a gente fazia tipo stop motion mesmo, sem saber o que era. A gente construía fazendas no quintal, né? A gente fazia barcos, a gente fazia muita coisa quando a gente era criança, assim, de construir mesmo. E de brincar. E de brincar, a gente brincar. deixava tudo sempre muito arrumadinho, assim, colocava os bonequinhos para dormir, tudo isso era assim. Então, a gente sempre teve essa coisa de estar, sobre os brinquedos mesmo, né? De estar organizando, fazendo e construindo. Aí eu fazia as roupinhas. Ela fazia as roupinhas, e a gente construía os bonecos, tudinho já desde de criança mesmo, acho que com 7 anos, por aí, Sim. né? A gente tinha essa coisa do stop motion sem saber o que era. E aí, quando a gente já foi ficando adolescente, tudo crescendo, a gente conheceu lá o espaço, que é a Fundação Curro Velho, aqui em Belém, né? E, na verdade, foi pelo convite de uma amiga, né? Uma amiga que eu conheci é a Nilde, uma amiga nossa, de nós dois. Eu conheci também no teatro essa amiga e ela convidou nós duas para ir conhecer o espaço. Aí falou que tinha vários cursos. Aí foi a partir daí, há 13 anos atrás, que nós fomos tendo esse contato com esse mundo, né? Nesse espaço lá na Fundação Corvo Velho, daqui do estado. Ficamos encantadas com os cursos que tinha, porque era os cursos assim livres mesmo, de desenho animado, de roteiro, de criação de personagens, essas coisas. Então a gente foi se interessando por algum. Aí a Luana que começou, né? Aí Uhum. teve a ideia de dizer, olha, a gente pode, desde o tempo também de criança, eu escrevia muito, escrevia as historinhas, eu gostava muito de literatura mesmo infantil, né? Essa parte da literatura infantil. Aí ela teve a ideia, eu disse, Maiara, a gente pode animar suas histórias, fazer Foi. desenhos animados. Uhum. E nesse tempo também eu não tinha muita idea Nem eu. Não tinha desse nenhuma. processo todo, né? Até eu não tinha essa ideia toda de como seria isso. Aí eu achei brilhante, eu disse, então vamos. Aí foi que a gente começou no Stop Motion, a gente se matriculou, foi nosso primeiro curso. O instrutor era o Rosinaldo Pinheiro. Ele tem E tem uma ele revistinha tem aqui no revistas em Pará. quadrinhos, ele é conhecido aqui, né?
E era bacana, porque o stop motion lá era bem com tudo era com massinha, assim, sabe? Era Aquela bem coisa. experimental mesmo, Isso. no começo. E aí a gente até pegou uma historinha nossa, né? Big Big Amigos. Amigos, que era desde o ensino médio que a gente tinha essa historinha, e a gente animou lá, né? Porque lá a gente tem um mês para os cursos, o prazo lá dos cursos são de um mês que eles dão, né? Para a gente, que é muita coisa, né? Mas era o básico mesmo, né? E daí a gente conseguiu terminar o curta, bem experimental, né? Teve um resultado Aí lá. teve os resultados lá, e é bacana esse espaço por isso. No final tem o resultado de todos os cursos, aí nossos bonequinhos estavam lá, né, na exposição e tudo, e aí foi bem bacana. Aí depois desse curso eu fui para o desenho animado, o 2D. Aí eu já fui fazer o curso de desenho animado, que foi até com o professor André Miralha, que era animação 2D, e eu me encantei mais ainda. Aí, Que massa. já do 2D, o que eu já fiz com o André Miralha, né? Já foi o Açaí da Abelha, não foi? Que era outra historinha Uma nossa, amostra, entendeu? eles fizeram amostra. Foi. Aí eu consegui fazer a animação 2D, também nesse período de um mês, né? Aí depois disso, a gente sempre vinha para casa inspirada em assim, a gente bora fazer isso, isso seria uma carreira legal, tá? A gente sempre era muito inspirada, né? A gente pegava um horário, como nesse tempo depois a gente começou a fazer faculdade, né? Entrou aí. Então a gente pegava mais o tempo da noite para fazer nossas reuniões, para conversar. Sobre roteiro, ideias, tudo isso. Não, Isso era no comecinho. No começo. Não, era 2013. 2013. No começo de 2013, quando a gente começou nessa área, né? E aí tá, né? Passou um tempo, ainda no Morro Velho, teve um projeto que foi chamado Laboratório de Animação, que a gente ia ter uma seleção e aí já seria um prazo mais longo, de 6 meses, né? Porque eles iam aprofundar bem, desde do roteiro até roteiro, storyboard, a gente ia fazer tudo, entendeu? E aí também tinha uma seleção, né, dos alunos que se destacavam lá, né? E o André Miralha, aí eu fui convocada para o laboratório, né? E aí eu fui estudar esses 6 meses. Era todo dia, era de segunda a sexta, e, se eu não me engano, eram 2 horas por dia. Porque era bem assim intenso mesmo, era muito intensivo, porque um mês a gente não conseguia pegar, é muita coisa animação, né? E aí por isso que teve esse laboratório. A Prática. ideia era cada aluno criar o seu curso, entendeu? A gente, bora estudar o roteiro. Então, a gente fazia um roteiro nosso, cada aluno, né? Aí agora, bora fazer o storyboard. Aí a gente fazia o storyboard do nosso filme. Aí era assim que funcionava. Foi o André Miralha, ele que é o grande. Ele que sempre levou a animação para lá. Uhum. Até aqui no estado ele é uma grande referência de nome na animação. Aí a partir daí, como o laboratório foi. Aí a gente conseguiu nossa primeira premiação, um curta que eu desenvolvi lá, chamado Contratempo. Uhum. E assim, teve toda uma história, entendeu? O Andrei conseguiu colocar esses filmes na TV Cultura, daqui do Pará, e depois ia ter uma amostra também, e ia ter também um concurso chamado Cobra Criada, que a gente poderia escrever os filmes, né? E aí que a gente conseguiu ganhar. Foi o primeiro prêmio, foi um contratempo. E depois teve a mostra Pirilampo, que também fez parte de todo esse projeto, né, do laboratório. E com a mostra Pirilampo também teve alguns curtas, teve o Açaí da Abelha, que foi exibido. O Açaí da Abelha, ele também foi feito no laboratório de animação. Uhum. Ele é de 2013. Foi. O Assombrios.
É porque o Ela Sombrios, na verdade, assim, ele está pronto, mas não que a gente esqueceu ele, né? Porque a gente ainda faltou algumas cenas, alguns ajustes. Então ele ainda está numa produção, né, Ainda tem Mari? alguns Ah, ainda está processos. sendo Porque finalizado, entendi. ele é um Hum. stop motion. Aí tudo construído, cenas e Ah, tá. tudo. E faltou algumas ceninhas, é uma besteira, uma coisa que a gente resolveu dar uma parada nele. Mas a gente pensa em terminar ele, né? Tá Sim. muito legal. Acho que foi depois do Cidade dos Guarda-Chuvas, né? Não, foi Foi depois. antes. Foi Eu acho que depois. foi em 2018, eu acho. Depois que a gente veio do Animamundi, que a gente fez algumas coisas. Eu acho que foi o Que já estava Assombros. naquela pegada de Entre shopping. 2017 e 2018. Uhum. Mas é isso que acontece na animação, né? Às vezes tem alguns projetos que a pessoa para, depois volta, né? Foi Foi mais depois. depois, porque houve um tempo que lá todo esse projeto idealizado, né, ele também tem um custo, né? Que são dos softwares, do próprio espaço. Então, teve um tempo, uma coisa mesmo do governo que fecharam lá esses cursos. Aí deu uma parada, como se fosse só uma pausa, para ter uma reorganização lá, entendeu? Aí, desse tempo que deu uma parada para reorganizar os cursos todos, que a gente também não parou, a gente continuava. Aí veio essa ideia da gente montar o nosso próprio estúdio em casa mesmo. A gente começou o nosso quarto, não foi? Foi. Foi no quarto. Teve essa ideia, foi a partir daí que a Ana sempre dizia, olha, ela pesquisava muito, né? Já começou, foi nesse tempo que ela Uhum. foi em 2000 e... Foi em 14 que a Foi em gente. 2014, né? Começou a pesquisar sobre os Na verdade, festivais. quando eu estava lá fazendo o curso e tudo, eu já sempre pesquisava e descobri o Animamundi, seguia as páginas na internet, né? E Que porque legal. assim, na verdade, a gente sempre a gente trabalhava muito à noite, Sim, entendeu? Aí por isso também teve essa foi. necessidade da gente criar o nosso, porque lá à noite nada Não funcionava. funciona. Que a gente começou a ir para a faculdade, o horário já não batia da gente ir para lá, né? Então, todo esse conhecimento que eu adquiri lá, eu falei para Maiara, né? Maiara, bora tentar começar a fazer animação mesmo, né? E, e até a mesa de E luz, tem muitas ela histórias. criou a mesa de luz, História o ela que nosso primeiro fez, curta, que foi pro Animamundi, que a gente teve essa ideia, já foi. assim, já tá na cabeça, a gente pensar, bora fazer uma animação e bora escrever o festival, que era a É, primeira animação que a gente ia uhum, tentar, né? Com Quem Tem Pena é Galinha. E é curioso, assim, porque a gente foi criando tudo e eu sempre digo, foi, parece que é uma coisa mágica, porque as coisas foram acontecendo. foi. Entendeu? A gente pegou uma gaveta, né, era Lu? Uma Foi uma gavetinha e gaveta. fez a mesa de luz tradicional mesmo. Aí a gente conversava, e olha, o que que a gente precisa para animar? Papel, então a gente ia buscando a iluminação. Foi. Então foi uma coisa assim bem, sabe, bem assim, de correr atrás, né, porque no stop motion ele tem a construção, né, tem a parte da construção, do roteiro, storyboard, então foi meio assim, a gente foi construindo aos pouquinhos, e até que deu certo, né? Ela Uhum. animou, aí eu fui construindo os personagens, aí ela desenhou os personagens, foi uma parceria bem, né? Uma parceria assim, bem elaborada. Aí no final ela Foi. chamou umas professoras para dublar alguns personagens, alguns amigos. Então foi bem Uhum. Foi colaborativa bem também. colaborativo. E aí já foi em 2014 isso, né, que a gente já começou a fazer o Quem Tem Pena é Galinha. E também a gente ainda estava fazendo um outro curta, que era um Cidade dos Guarda-Chuvas, que era um 2D, né? E como a gente estava na faculdade, a gente escreveu para um festival de audiovisual chamado Fusca, que era de outra faculdade, né? Não era da nossa. E a gente foi lá, né? Foi selecionado e tudo, e a gente ganhou esse festival, né? Em 2014 já, na Cidade dos Guarda-Chuvas.
E a gente ainda estava pensando no Quem Tem Pena, ainda criando roteiro e fazendo tudo, era muito paralelo. E aí, porque ele só ficou pronto em 2016. Eu vi na página da Mulher Anima alguma coisa sobre isso, tipo assim, mulheres nas regiões, aí apareceu lá, região norte, aí Belém, aí eu disse, olha, aí eu até comentei com a Mayara, olha, teve duas mães, eu acho Década de que na década 90. de 90 e tal, aí eu comentei, mas eu fiquei sabendo pela página de vocês. Tá. A animação, para mim, assim, desde que eu descobri a animação, eu não pensei em fazer outra coisa. Tem muita dificuldade, não é fácil, assim, não é um mar de rosas, não tem, entendeu? Mas, assim, eu nunca deixei mesmo tendo que trabalhar, né, e tal, mas eu sempre tô nessa área, né? Que eu quis seguir como carreira mesmo. Ah, eu quero ser animadora, quero fazer animação, quero estudar, quero fazer curtas e trabalhar e tudo mais, né? E, assim, no começo não tinha muito editais, né? E a nossa saída foi para a internet. Vamos divulgar o nosso trabalho lá, né? Quem sabe não aparece trabalho, enfim, né? Para a gente conseguir algumas coisas, né? E aí a gente pensou em criar o Anímica, né? O nosso estúdio e postar lá os nossos trabalhos, né? E tudo mais. E também eu já fiz outra coisa que não foi animação, eu consegui um edital do canal Futura, que eu trabalhei no documentário, né? Então, mas tudo graças a esse histórico de estar fazendo animação, no audiovisual, isso daí contou muito, né? E aí eu tive essa experiência de fazer esse doc, mas assim, nunca deixando de fazer animação. Aí estou trabalhando freelance, né? Inclusive até o meu TCC é uma animação, que já está pronta. Estou vendo com o orientador a data da defesa, que será em breve, se Deus quiser. E mais outros trabalhos que a gente está fazendo, né? Assim, a gente está com essa pegada um pouco de fazer coisas com temas bem relevantes. No caso, a gente está fazendo uma sobre a violência doméstica, uma autoral, que a gente está trabalhando já há muito tempo e trabalhando no roteiro e tal, né? E já desenvolvemos algumas coisas. Essa é uma autoral nossa. E também eu estou fazendo um trabalho com uma ONG, o tema é dignidade menstrual. Entendeu? Então a gente está nessa pegada de mulheres, a gente está com essa coisa de sempre de esses temas relevantes, né? No sentido que eu levo assim com muita seriedade, que é muito importante na minha vida, né? Não só na profissional, mas na minha vivência, porque assim, ainda mais sendo assim mulher, né? Aí na animação, no roteiro, então para mim assim, eu levo muito a sério, assim, quando eu vou trabalhar, né, com a minha irmã no curta, quando a gente pega um tema, quando eu vejo assim algum documentário, quando eu vejo a página de você, né, Dani, Mulher Anima, quando eu vejo outras páginas também do movimento de mulheres, aí eu fico muito feliz e tento assim buscar o total de conhecimento para ter esse trabalho assim, para nos valorizar também, né, de uma maneira assim geral, para quebrar também esses paradigmas, para ter essa força, essa união, né, de fazer mais esses trabalhos e incentivar mais, né, amigas ou outras mulheres que se interessem. Então, para mim é uma questão assim bem relevante, assim, uma questão mesmo social, né, social e histórica, né, para colocar assim uma animação e o festival está na indústria cultural, assim, então é bem importante. Eu fiz totalmente em casa.
Porque a gente já está com todos os equipamentos, a gente já tem uma mesa digital, a gente já tem assim muita coisa que a gente já batalhou para ter, né? Uhum. E aí na verdade, porque essa disciplina ela estava remota, essa disciplina de projeto experimental, aí me ajudou muito. Eu só encontrei algumas vezes com o meu orientador, mas assim, ele me responde, eu não tive esse de ir na faculdade, porque lá tem um laboratório também, né? Mas como eu trabalho, tô fazendo outros projetos, outros trabalhos, então eu tive que fazer em casa mesmo. E é um 2D, é sobre uma caixinha de suco, que eu estou tratando a questão os 4 P's do marketing. Porque a de publicidade tinha que ter alguma coisa a ver, né? O meu orientador falou. E aí que seria produto, praça, promoção e preço. Aí é uma história que se encaixa um pouco nesse tema. Na verdade, eu tenho duas, mas elas são brasileiras. Tá ouvindo? Tá? Então, Tá ouvindo? São brasileiras. Eu gosto muito do trabalho da Rosana Urbes, do Guida, né? Incrível. E da Rosária, que eu conheci o trabalho dela na mostra lá do Animamundi, de 2018, quando a gente foi também, que foi o projeto do meu pai. Então, essas duas mulheres eu tenho como inspiração aqui, né? Tem algumas também mas eu não recordo o nome agora, que, sim, bem interessante mesmo. Deu mais assim no Brasil, eu tenho essas duas. Olha, eu comecei a pensar, né? Tem a Vivia Altman, que, se não me engano, ela é produtora, né? Trabalhando no Tromba-Trem, e também, eu acho que também no outro longa de um filme que é brasileiro. Deixa eu ver. Não, uma série, na verdade, O Irmão do Jorel. Eu já vi alguns trabalhos dela, e a outra é a Jennifer Nelson, né? Que ela é do Kung Fu Panda 2. Eu gosto muito, que também. Porque assim, as mulheres, quando a gente procura essa parte dos créditos, assim, pela pesquisa que eu estava lendo, eu vi essa pesquisa foi num site, né? É difícil, é mais assim, ou roteirista, né? Ou, ou assim, trabalham em alguma área da produção, assim. Aí animadoras são. E animadoras, mas assim, bem pouca. Então, assim, também é muito difícil, assim, ter muita referência de mulheres na área mesmo, né? São poucas. E sobre o Pará, né? É aquilo que eu te falei, é muito difícil a gente encontrar mulheres assim. Um contato que eu tive lá no laboratório, mas que ela não continuou nessa área. Ela chegou a fazer um curta e ela não terminou. Ela saiu dessa área e eu acabei perdendo, ela já não trabalha com isso, com animação. E é bem difícil. A gente conhece mais animadoras, como eu te falei, de vista mesmo, assim, de encontrar nos eventos. Tem duas pessoas, né, que a Tem gente duas já pessoas. encontrou. Eu vou até te passar os nomes, né, para ver se tu já conhece, senão eu vou te indicar. E é isso, a gente não tem muitas mulheres aqui, é mesmo. Agora a gente tem muitos amigos também, né? A gente tem bastante, porque das turmas, no caso, eram as duas mulheres para 10 homens, assim, entendeu? Era muito difícil ter, por Não isso era que a gente equilibrada. não, não conseguiu ter, né? Quem dera, gente. Sempre eram mais homens, né? Sim. Sempre, assim, mais do que a metade. Era sempre muito mais homens. E as outras amigas, assim, era mais que gostavam de desenhar, assim, mais de desenho, mas assim, Ou então gostava de animação, assistia animação, sim. mas não queria fazer, entendeu? Então, vamos às dificuldades. Então, foi na parte assim, como a gente começou a ter essa visão mais da arte,
animação em meio ao mercado mesmo, ao mercado assim local. Quando a gente começou a sair, como aconteceu isso, né? Foi quando uma amiga nossa contratou a gente para fazer um videoclipe, né? Foi. Foi até uma homenagem era hoje, homenagem à cidade É de o Belém, Cine né? de Nazaré. Ao Círio e Era depois de Belém, corda, era dois, né? né? A corda. A gente começou a fazer esse videoclipe e foi uma produção, assim, porque envolveu animação, né? Músicos, que a trilha foi original, uma composição original, né? A compositora também, então foi uma coisa, assim, bem original. E quando a gente começou, quando a gente começou, né? Fazemos todo o processo, quando terminou o videoclipe animado, era 100% animação mesmo, ela teve a ideia de a gente juntar e, por que não, vamos atrás de um patrocínio, né? Então, é uma coisa que é regional. Aí, então, a gente foi e ela levou a gente a alguns lugares de Belém, né? Locais, assim, que pudesse patrocinar e tudo. E a gente apresentou o trabalho, levou, exibiu, né? A gente foi toda preparada para exibir o filme e tudo. E antes foi tudo marcado, né? Alguns, né? Daquilo. Uhum, tudo por É e-mail, tudo por e-mail, foi uma combinado. coisa bem formal, tudo marcado. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter essa visão que todos esses locais que a gente foi aqui em Belém, também que eram locais bem, eles diziam assim que era muito interessante, muito bonito o Eles iam trabalho, valorizar também. não valorizaram, mas que no momento não dava, em todos, Uhum. ou seja, aí no final a gente é, Chegou à conclusão que falta mais conhecimento mesmo, assim, as pessoas saberem o, a importância da animação, né? E saber valorizar também, né? Porque o que acontece comigo? Às vezes eu recebo muitas mensagens. Quanto você cobra por isso? E aí eu digo, o preço tal. Aí a pessoa... E eu ainda, assim, não cobro tão assim, entendeu? Caro. E a pessoa acha que está muito caro, entendeu? Então, é como assim... acho que é isso mesmo, a pessoa achar que é só uma besteira, é só um minuto, é só 30 segundos e tal. Mas só que não é assim, né? A gente já. tem todo esse É, processo de analisar com quem está trabalhando, né? Até às vezes o roteiro, a gente recebe um roteiro, a gente fica analisando cada palavra para não ter assim essa questão do é, cuidado, né? Para não ter alguma coisa assim preconceituosa, ou então homofóbica, ou então porque também a nossa imagem, a nossa, então a gente tem esse cuidado, muito cuidado, né? Quando a gente recebe esse roteiro, porque a gente recebe lá na página. Então, qual foi a nossa saída, né? Meio que dizem assim que e os editais, além dos editais, né? Porque os editais também aqui agora que tá surgindo mais isso, editais. porque no Antigamente início não era. tinha, era E muito também difícil. poucos eram bem restritos, né, Luana? É, Eram poucos, agora que está surgindo alguns editais bem legais, assim. Então a gente teve essa ideia de pegar tudo de juntar, né? Todo esse que a gente tinha de animação para criar página, né? Jogar na mídia, ficar divulgando lá. Então foi a partir do momento que a gente começou a divulgar e viu que tinha um mundo todo, que tinha essa conexão com outras pessoas. Então, a partir daí que foi tendo mais aquela visão, assim, né? Que veio parcerias, né, Luana? Que veio parcerias animadas. isso, Então, essa nossa página anímica, ela trouxe essa possibilidade dessa conexão com mais mulheres, com outras mulheres, né? Com trocas de conhecimentos, é com verdade. essa troca de saberes também, né? De técnicas. E as pessoas, às vezes, mandam, pedindo assim, como vocês começaram, dicas assim, né? Como fazer um filme animado e tudo, como é esse processo, como é que se dá esse processo. Então, tem essa troca de informação e essas parcerias, né, que Uhum. vão ver nosso trabalho, vai surgindo, vão querer saber a maneira como a gente trabalha, se a gente faz aquilo, se a gente... Assim, nesse meio, né? Então, É, isso foi mais uma visão, assim, que a gente poderia estar no meio global, né? Meio mais... Foi as mídias que isso possibilita, né? a internet possibilita. Tem vários editais fora, eu vivo pesquisando sobre editais, inclusive até esse do canal Futura, né? Que eu me inscrevi, é uma prova, né? De que tem outros editais e tudo. E é isso.
foi um momento que a gente foi para o Animamundi. Foi, Foi. foi um momento decisivo, porque a gente estava ali fazendo, né? Aí, embora escrever, mas a gente não tinha essa noção do que era, né? Até sobre a seleção mesmo, né? Porque é um festival muito importante, né, da animação. E quando a gente foi selecionada, e começou até a sair notícias na mídia e tudo. E a gente, então, um momento decisivo que a gente tem que fazer animação mesmo. E da gente ter ido lá e ter vivenciado toda aquela experiência, aquilo é que ainda motivou a gente a continuar, E né? motiva até hoje, Até porque hoje. eu lembro assim que 2016, 16. né? O primeiro, 2016, que foi a categoria que a gente escreveu, é futuro animador, né? Então, mesmo essa categoria, ela possibilitou assim que esse contato com esse universo, e várias formas técnicas animadas, né? As amostras paralelas dos filmes e assistir toda essa amostra, tanto a competitiva, né? Quanto a não competitiva, mas que engrandece, que eu fiquei assim, até me emocionando muito falar, porque teve uma hora que uma animação que eu vi que assim me emociona muito, porque passou na mostra que era futuro animador, se não me engano, da Angola, em que o professor utilizou um quadro negro com giz e um celular, e as crianças iam desenhavam nesse quadro. E isso foi eles faziam uma animação dessa forma. Era tipo um stop Isso, um motion. stop motion, com desenhos e com frases das próprias crianças. Então, assim, com pouca coisa eu conseguia passar uma ideia assim grandiosa. E passar a ideia, né, da animação em forma de linguagem, da forma assim de educar, né? Então, a partir daí também eu tive essa visão de que existem, as dificuldades existem muitas, mas assim, o fazer, o tentar, o se aprimorar e descobrir essas novas linguagens, é isso que engrandece, enriquece os filmes, né? As ideias. As ideias, as conversas também, porque também a gente encontrou outras pessoas no festival que estavam no início, né? Tem até uma menina que é lembra a Camila, que ela está até agora trabalhando numa série, e também com a Luciana Druzina, né? Você conhece a Luciana Druzina, que é uma produtora também, né? Tudo, então foi esse conhecimento que a gente conversou com alguma dessas produtoras e tudo, foram apresentando e a gente foi trocando essas ideias, como é o início, né? Tem essa dificuldade, mas a gente vai no nosso jeitinho para E sempre massa. estudando. A gente sempre estudando. Ontem mesmo eu estava vendo no YouTube várias referências de animações. A gente está sempre estudando, né? Em 2018 estava o John Lasseter lá, da Pixar, ele chegou lá de surpresa e tal. Chegou um Muito diretor da legal. Pixar lá de surpresa em 2018, foi muito legal. E outra que tu conhece, que dá um esboço, não foi lá que conversou com o Kevin O'Brien, também da Pixar, Storyboard, artista Storyboard também muito legal animar Mundi, é uma oportunidade. Todo animador deveria vivenciar, né? Agradecemos e desejamos sucesso. Legal. A gente que agradece a oportunidade. O que precisar, pode chamar que a gente. E é isso, a gente está aqui para ajudar e se unir, né? Muito obrigada, tá?